Boa noite a todos. Nessa aula a gente vai falar sobre a fitofisionomia do bioma cerrado. Fitofisionomia, está ligado a tipo de vegetação, que se encontra nessa determinada área geográfica. Então, fitofisionomia é um termo utilizado na ecologia para descrever a estrutura de uma vegetação em uma determinada área geográfica. Essa descrição inclui características como a altura das plantas, a densidade da vegetação, a forma das copas, o tipo de folhagem, o que acontece com as folhas durante o período da seca, durante a estação das chuvas, quando é que floresce, uma infinidade de coisas que são utilizadas para que caracterize uma determinada vegetação. E para que serve essa fitofisionomias? Bom, as fitofisionomias podem variar bastante dependendo da região e do clima em que ocorrem. Assim, dependendo do tipo de solo e do ambiente, vai ocorrer um tipo de fitofisionomia. Por exemplo, na Amazônia existem várias fitofisionomias distintas, como a floresta de terra simples, as florestas das várzeas, a floresta de igapó, Mas vamos se atentar agora nas formações do cerrado, Então, a fitofisionomia serve para identificar e caracterizar uma vegetação, Bom, é através da descrição, da aparência e da estrutura da vegetação, que vamos identificar, os diferentes tipos de vegetação presente naquela determinada área geográfica. Para compreensão da biodiversidade, Cada fitofisionomia abriga uma variedade de espécies de plantas e animais, E para a gente entender isso, a gente usa a fitofisionomia em relação a esses da fauna e da flora, e para uma caracterização melhor desse ambiente. Conservação da biodiversidade. Uma vez que a gente está caracterizando a vegetação, a gente consegue planejar, fazer estratégias para a conservação da biodiversidade, e a proteção dessa área ambiental, e até o manejo sustentável dessa região, dos recursos naturais, porque ela está bem delimitada, a gente sabe quais são os organismos que tem lá, Então a conservação da biodiversidade, a fitofisionomia é um dos instrumentos mais utilizados para apoiar essa conservação. O planejamento de ações de manejo. Bom, a gente já tem todo um mapeamento da vegetação, de como é a dinâmica durante o ano, Então o planejamento de ações de manejo de espécies de reflorestamento, de sistemas agroflorestais, é baseado nos levantamentos feitos da fitofisionomias, Com isso a gente consegue fazer um planejamento de manejo com muito mais clareza, É lógico, que estudos de ecologia, lógico, a fitofisionomia faz parte, dos estudos da ecologia, uma série de coisas, porque a gente tem na vegetação, a gente sabe, a dinâmica que eles têm, eles absorvem nutrientes, Tem a ciclagem da água, que também influencia, tem a interação da fauna, da flora, E de outros aspectos, a ecologia como um todo, o ciclo que ocorre dentro dessa estrutura, É muito importante para o estudo da ecologia. Existem outras importâncias, para se estudar a fitofisionomia do cerrado, A gente vai avaliar o impacto ambiental. Se a gente não sabe como é que era para estar aquela área, como é que a gente vai saber qual foi o impacto que teve, Um estudo de fitofisionomia é importantíssimo, para saber se teve algum impacto ambiental naquela área, Planejamento urbano mesmo, a gente não conhecer, como é que é o tipo de vegetação que tem, a gente não sabe que tipo de máquina a gente vai para abrir, para fazer urbanização, se são máquinas pesadas, se só dá para abrir só com
pequenos instrumentos, né? Também na formação de parques, né? De um parque ecológico, né? Ou até um jardim botânico, se a gente não souber que plantas e que animais tem ali, não tem nem como abrir esse parque, né? E outras importâncias, né, gente? É muito importante a fitofisionomia. Estudar, né? E quem é que faz esse estudo, né? Geralmente são botânicos, né? São biólogos, ecólogos, né? Engenheiros florestais, né? Esses profissionais, eles são mais indicados, né, para estar fazendo esse levantamento né? Fisiológico, são profissionais mais indicados para fitofisionomias, né, das áreas, né. Então, existe alguns conceitos que devem ficar bem claro, porque é uma confusão, né, desse termo cerrado. Quando a gente fala cerrado, vem muito à cabeça, né, o bioma cerrado, né, como um todo, né. A pessoa já lembra daquela árvore torta, lembra do Guarazes, do Tatu Canastro, lembra dos incêndios, né, do capim dourado. Então, o termo cerrado vem muita coisa na cabeça. Então, às vezes, essas coisas que vêm na cabeça, a gente determina que é o cerrado estrito sensu ou cerrado lato sensu. Então, vamos explicar o que é isso. Quando se tem uma ideia assim do cerrado como realmente ele é no sentido restrito, estrito sensu. Quando é de uma forma mais ampla, né, você está lá numa outra região que não tem cerrado, mas você olha e lembra o cerrado, aquele é um cerrado lato sensu, né, de sentido amplo. É mais ou menos essa ideia, né? Então, o que é um cerrado estrito sensu? Bom, as características de um cerrado estrito sensu incluem uma vegetação baixa, né, com árvores de pequeno e médio porte, muito espaçadas em si, né, formam uma paisagem aberta, né, com pouca sombra. Bom, a flora geralmente adaptada às condições de solo pobre, né, e com a estação de seca e chuva bem definidas, né, sendo que você nota que a vegetação, né, ele tem suporte para aguentar uma estação de seca mais prolongada. As espécies também apresentam raízes mais profundas, né, os caules são grossos, né, e armazenam água, né, para suportar a seca. Isso aí é quando você lembra o cerrado estrito sensu. O cerrado, no sentido amplo, né, ele tem uma ideia mais abrangente, né? Ele é muito comum você achar quando a gente vai saindo, né, do cerrado, entrando na floresta amazônica, né, na Caatinga, na Mata Atlântica, na região de transição, né? Porque às vezes você não sabe se você está na Mata Atlântica ou no cerrado, você está na Caatinga ou no cerrado. Então, nesses locais você olha, você lembra, né, qual que é o cerrado. Mas geralmente nas áreas de transições, né, o cerrado sentido amplo, ele é mais evidente, né? Você olha e você lembra o cerrado, por isso que é cerrado sentido amplo, cerrado lato sensu. De modo geral, né, ele tem, você olha ali, se lembra de uma savana, né, ou se lembra de uma floresta, né, com troncos mais retorcidos, né, e algumas árvores típicas do cerrado, né, como piqui, murici, né, buriti, né, certo? Bom, isso aí é mais uma questão de conceito, né, que nós temos do que é o cerrado em si e o que é o cerrado, né, de uma maneira mais ampla. Então vamos voltar lá. Isso aí é bom para o entendimento das fitofisionomias, né? Definido essa ideia do que seria o cerrado, vamos entrar nos tipos de fitofisionomias
Vamos entrar nos tipos de fitofisionomias do cerrado. Então, existem os principais tipos, né? Existem vários tipos, mas os principais tipos de vegetação, né, são 3 formações: a florestal, a savânica e a campestre. Bom, a florestal, como já diz, né, são formações florestais, né? O que é uma formação florestal? Tem uma espécie arbórea mais alta, né? As plantas são mais próximas, são mais densas, né? A formação, né? Vamos dizer assim, a árvore vai nascendo, né? Vamos dizer assim, tem uma árvore atrás da outra, né? Vai um dossel contínuo, né? E tipo assim, não acaba, né? Forma um dossel contínuo, né? E vai indo, tipo, na beira do rio, né? Vai continuando, né? Ou num planalto assim, né? A floresta contínua, né? Ela parece que é uma coisa só, né? Ele é contínuo, né? Fechado. É uma floresta, né, gente? A savânica, né? A gente tentou definir na primeira aula, né? O que é uma savana, né? Então, a formação savânica lembra muito lá aqueles ambientes lá da África, né? Geralmente são ambientes mais abertos, né? As árvores são mais espaçadas uma das outras, são árvores mais baixas, né? E características assim dos galhos retorcidos, né? Das cascas mais grossas, né? A presença de lugares um pouco mais úmidos tem a presença de palmeiras, né? Então é um cerrado como realmente a gente vê, né? Que a gente está acostumado a ver. E as campestres? As campestres são muito parecidas com as savanas. Entretanto, os campestres lembram mais, vamos dizer, as pastagens, né? Geralmente tem poucos arbustos, né? Ou subarbustos, né? E quando tem, eles são bem espaçados, né? Ou são totalmente ausentes, né? A gente costuma chamar as campestres, né, de campos, porque geralmente é um lugar mais limpo, né? Tem mais, você olha assim, parece que tem muito capim, né? Vamos dizer assim, e tem poucas árvores, né? O nosso capim dourado, por exemplo, ele é muito mais comum nessas formações campestres, né? Então, gente, essas 3 formações, né, são as principais do cerrado, né? A campestre, a savânica e a florestal. Elas são muito bem definidas, né? Você olhando, né, é capaz de definir. Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai entrar com detalhes, né, do tipo de árvores, né, mais comuns de cada um. Mas deixa para a próxima aula, tá bom? Então é isso aí. Falou, gente. Até mais. A avaliação A1, né, vai até esse ponto, né, da fitofisionomia, né, nessa parte de vegetação, né, formação da vegetação. Tá? A próxima aula já não faz parte da prova A1, certo? Até aqui que vai a prova A1. Tudo bem? Então, até a próxima, galera.